Vamos dar continuidade então na nossa aula de hoje, de história. E nós vamos falar agora lá na página 380. Aqui nessa página nós vamos entender sobre Hebreus, reinado e cativeiro da Babilônia. Vamos lá? Preparado? O primeiro rei dos Hebreus foi Saul. Então, Saul foi o primeiro rei dos Hebreus. Ele foi escolhido para organizar o reino e enfrentar os filisteus. Professora, quem que são os filisteus? É um povo que também vivia ali na região. Então, eles tinham que enfrentar, eles ficavam muito em conflito entre esses dois povos, os hebreus e os filisteus. Lembrando da história de Golias, né? Golias, que era do povo filisteu, e o Davi, que era do povo hebreu, e os dois lutaram ali. Quem acabou vencendo foi o Golias, não, foi Davi. Davi que venceu o Golias ali, aquele gigante, né, de 3 metros, e enfim, e assim por diante. Você já ouviu a historinha, tenho certeza que já ouviu. As tribos de Israel estavam enfrentando um desentendimento entre si. E o rei Saul não estava conseguindo colocar ordem ali no pedaço, né? Não estava conseguindo administrar essa situação. Então Saul começou a sofrer derrotas nas guerras contra os filisteus. Então lembra que eu falei para vocês sobre os filisteus contra os hebreus? Eles estavam tendo, o rei Saul estava tendo dificuldade em ganhar essas batalhas. Então os filisteus realmente estavam ganhando até chegar Davi, tá? Isso aí já é outra história. Foi aí que entra a figura de Davi, como eu falei para vocês. Agora sim entra Davi. Davi foi lá e enfrentou o Golias, né? Então ele acabou vencendo. Então o povo hebreu acabou vencendo essa batalha. E ele ganhou a luta, obviamente. Portanto, o Davi, ele se torna rei dos hebreus, porque ele venceu essa batalha. Na verdade, ele venceu essa luta contra o Golias. Então agora ele é rei dos hebreus. E ele colocou ordem no reino. Tá? Ele organizou, ele ampliou as suas terras, né? Dominou vários outros territórios, fez construções e palácios. O filho de Davi, né? Ele acabou morrendo, Davi, não ficou para semente, como se diz. Ele teve seu filho, Salomão. Ele foi o próximo rei dos hebreus. Salomão agora é rei dos hebreus. Durante o reinado, o que ele fez, professora, durante o seu reinado, o rei Salomão? Eles buscaram intensificar durante o reinado do rei Salomão, eles buscaram intensificar as atividades comerciais, tá? Mas não tiveram muito sucesso, não. O rei Salomão, ele teve que criar altos impostos para conseguir suprir os gastos que tinha no seu reinado. E isso prejudicou muito a popularidade do rei Salomão. Ou seja, as pessoas não gostaram muito, não. As pessoas, poxa, o rei, tá criando imposto aí, aumentando esses impostos pra gente pagar, a gente não aguenta, não. Então ele começou a ser muito criticado pela população. Ele também mandou construir um templo de Jerusalém, e nesse lugar estava guardado a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, que representava a promessa de Deus ao povo hebreu, né? Dizendo que o povo hebreu é o povo escolhido por Deus. Em 1922 a.C., aconteceu uma divisão no reino. Que divisão é essa? Ao norte formou-se o reino de Israel, ao sul formou-se o reino de Judá, tá? Em 722 a.C., os assírios invadiram as tribos do norte de Israel e levaram mais ou menos ali 40 mil hebreus como escravos. Os babilônicos, eles invadiram a Jerusalém e destruíram todo o templo. E os habitantes foram levados como escravos. A situação dos hebreus começou a melhorar, começou a mudar quando Ciro, o rei da Pérsia, conquistou o Império Babilônico e ordenou que todos os escravos pudessem voltar para casa. Então o rei Ciro da Pérsia, ele ordenou que todos os hebreus voltassem para casa, né? Ele que fez essa ordem, ele que estabeleceu essa ordem. Ciro também ordenou a construção de um novo templo de Jerusalém, aquele que tinha sido destruído pelos babilônicos, tá? Vamos lá para a página 381. Página 381 é uma atividade bem legal e bem fácil para vocês entenderem. Olha só, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que falar sobre as realizações de cada rei. Que
reis são esses, professora? Nós acabamos de ver que tem o rei Saul, foi o primeiro rei dos hebreus, depois Davi, que também se tornou rei dos hebreus. Como que ele se tornou rei, professora? Ele enfrentou Golias, Golias foi morto por ele, né? Ele matou Golias e ele se tornou rei dos hebreus. E depois foi Salomão, que é filho de Davi. Então, esses 3 reis aqui, nós vamos falar sobre a realização de cada um. Vamos falar primeiro do Saul? O que o Saul fez? Pega o seu lápis aí, vamos falar sobre a realização que ele fez. Ele foi o primeiro rei dos hebreus, sofreu derrotas contra os filisteus. Ponto final. E Davi? Vamos falar sobre Davi? Dá um pause, escreva, depois volta aqui. E Davi? O que nós vamos falar sobre Davi, esse rei? Derrotou Golias, aumentou as terras do seu reino, fez de Jerusalém a capital e fazendo construções na cidade. Ponto final. É isso que você vai falar sobre o Davi. E o último, Salomão, que é filho de Davi. Você vai colocar aí, buscou desenvolver o comércio, criou altos impostos, construiu o templo de Jerusalém e ficou impopular também. Então pode colocar aí, ponto final, colocando aí sobre o rei Salomão. É isso que você vai fazer. E o número 11, você vai falar o seguinte, sobre os motivos da saída do povo hebreu da terra que consideraram ser prometida a eles por Deus. Você vai ter que explicar o porquê que esses hebreus saíram, foram se dispersar para outros lugares, né? Por que eles saíram? Então vamos colocar lá na resposta. Primeira saída, coloca aí na sua resposta. Primeira saída, 2 pontinhos para a gente responder. Ida para o Egito, buscando melhores condições de vida. E depois a segunda saída, ida para a Babilônia, expulsos pelos assírios. É isso que você vai colocar aí na sua número 11, né? Do porquê da saída dos hebreus da terra prometida. Acabou! Te espero você na próxima parte da aula. Clica lá, volta aqui comigo. Até mais!